Nós estamos então em Salmos 126, eu peço que você abra o texto sagrado. Hoje nós teremos aí projetado na tela mais uma vez, e hoje eu não vou falar que é o Lucas que vai colocar, porque é o Pedro que vai colocar. O Lucas está cantando, e a nossa equipe está crescendo, e nós precisamos de mais obreiros para nos ajudar, porque conforme a seara vai aumentando, nós também precisamos de ajuda. Então, aqueles que são da nossa igreja, que estiverem nos acompanhando, também preciso saudar, esqueci, saudar aqueles que estão nos acompanhando, que são de fora, não são da nossa cidade de Sorocaba, tanta gente querida, Rio Claro, Araras, Guaratinguetá, Bauru, que mais? E aí vocês colocam no chat aí para a gente citar, tá bom? Temos Capivari, gente de Campinas, que mais? Balsas no Maranhão, Rio de Janeiro, foram as cidades que eu lembrei, tá bom? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Está comigo aí, Pedro? Foi aí? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de poder, depois de 11 anos, estar pastoreando essa igreja, celebrando ao Senhor pela existência dessa igreja, e me recordo, ó Deus, a oração que fiz naquele momento, pedindo para que essa igreja fosse uma igreja relevante, e agora eu tenho a responsabilidade, a incumbência dada pelo Senhor, de estar aqui, de trabalhar aqui, e de servir ao Senhor através dessa comunidade. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa liderança, abençoe todos aqueles que cuidam da igreja juntamente comigo. Eu sou grato ao Senhor pela diretoria da nossa igreja, pelos líderes ministeriais e também pelos músicos, pela nossa equipe, e peço que o Senhor continue abençoando as famílias, a fim de que a nossa igreja continue propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos em festas, nós estamos celebrando o Senhor, nós estamos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e nos dado, e assim, Pai, queremos agradecer. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa expressão bíblica, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Celebrando a vida ou celebrando a vitória, você pode então escolher dentre esses dois temas. Nós como cristãos precisamos celebrar a vida, nós como cristãos precisamos celebrar a vitória que o Senhor Jesus alcançou depois de deixar a morte para trás e ressurgir ao terceiro dia. Nós precisamos valorizar a vida que Deus tem nos dado. Nós precisamos então, como igreja, valorizar esses 11 anos da história da nossa comunidade de fé. Uma comunidade, conforme o irmão Fábio já nos falou, nasceu de uma maneira missionária pela Igreja Batista Central, tem esse viés missionário, e graças a Deus continuamos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus com alegria e valorizando a vida que recebemos do Senhor, a fim de que outras pessoas também possam valorizar as suas vidas. E a forma que nós encontramos de valorização da nossa vida é quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, e Ele então transforma, recupera e faz todo aquele transplante que nós já conhecemos. Ele tira um coração de pedra e coloca um coração que pulsa para a glória de Deus. Então nós precisamos resgatar o conceito de alegria, mas não daquela alegria dos entretenimentos, dos lazeres dessa vida, mas a alegria de sermos filhos de Deus, a alegria de servirmos ao Senhor, a alegria de ter a nossa vida pautada pela espiritualidade cristã, a alegria de servir ao Senhor e de ter essa ambiência da igreja, esse ambiente tão sagrado e tão importante na nossa caminhada de fé. Então nós precisamos recuperar esse conceito da alegria cristã. É claro que a alegria
está nas Escrituras. É claro que o Senhor Jesus falou a respeito da alegria completa. O apóstolo Paulo, listando o fruto do Espírito Santo, vai dizer que o primeiro é o amor e o segundo fruto é a alegria. Então a alegria faz parte da vida cristã. A alegria é uma das marcas daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Se você observar, as pessoas que seguem ao Senhor Jesus têm como DNA, como característica a alegria. Até somos considerados, entre aspas, bobos, pessoas que ficam muito alegres e festivas por qualquer motivo, mas na realidade nós somos, por essência e por natureza, alegres, felizes. Por quê? Porque Jesus mora no nosso coração, o nosso coração é guiado pelo Espírito Santo e nós vivemos debaixo do amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. Então, por essas razões e tantas outras, nós temos muito a agradecer e por isso nós temos um coração alegre. A certeza de que iremos para o céu, a certeza de que iremos passar a eternidade do lado de Deus, a certeza de que iremos ver o Senhor Jesus face a face, enche o nosso coração de alegria e por isso nós podemos cantar, se alegrar, celebrar em meio a tantas tristezas dessa vida, em meio a esse lar de lágrimas chamado mundo, que nós agora nos encontramos nessa situação tão adversa, tão difícil. No entanto, podemos cantar, podemos celebrar e podemos valorizar muito a alegria cristã. Gosto do Henry Nouwen, quando o Henry Nouwen fala o seguinte: a nossa cultura é uma cultura do trabalho, de muito trabalho, de correria, de preocupação, com muitas oportunidades, mas quase nenhuma oportunidade para celebrar a vida. Então o que Henry Nouwen está dizendo que nós trabalhamos muito, temos tantas e tantas atividades, corremos de um lado para o outro, no entanto nós paramos muito pouco para celebrar a vida. E eu penso que o aniversário da nossa igreja traz essa proposta para nós, de pararmos um pouco e agradecermos a tudo aquilo que Deus tem feito por nós, e pararmos nesse tempo de pandemia e olhar para o retrovisor e falar: Deus tem sido fiel com a história da nossa igreja, Deus tem sido fiel com a estrutura da nossa igreja, porque na realidade nós temos recebido vida e vida em abundância. E assim, portanto, a vida para a espiritualidade cristã, nesse recorte que a espiritualidade cristã faz, a vida é presente. Nós não merecemos estar vivos, mas nós devemos então, por não merecermos estar vivos e estando vivos, precisamos agradecer ao Senhor e celebrar e falar muito obrigado, e assim ter uma postura de celebração diante da vida e também diante de tantas e tantas vitórias que Deus tem nos dado. É Ele mesmo que nos dá vida, o apóstolo Paulo já nos disse isso, é Ele que nos dá a respiração e muito mais, e por isso nós precisamos agradecer. E olhando então para esse salmo, eu quero tirar duas lições com vocês nessa noite, e eu peço que você me acompanhe. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a esse salmo a considerar o melhor do passado como a medida mínima para o futuro. Olha, eu vou tentar explicar. Olhar para o passado, olhar no retrovisor e ver que aquilo que Deus já fez é a medida mínima daquilo que nós teremos no futuro. Então, você que é da Nova Canaã, você me acompanhe. Se Deus foi fiel até aqui, essa é a medida mínima que nós vamos carregar para o futuro. Então, qual será o nosso futuro? Como será os 11 próximos anos da nossa existência? Com a fidelidade de Deus. Se Deus foi misericordioso conosco até aqui, essa é a medida para os próximos anos. Então, nos próximos anos, nós contemplaremos a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então, quando nós olhamos para o passado, nós podemos contemplar que Deus esteve no nosso passado e o nosso futuro, então, está assegurado. E é por isso que aquele cântico diz para nós, aquele hino, que nós não precisamos temer o futuro, porque o Senhor conosco está. Então, se você me acompanhar, no verso 1 diz assim o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui o autor está querendo dizer que nós precisamos considerar o nosso passado. E ele está falando assim, quando o Senhor restaurou a sorte, ou seja, quando Deus nos deu novamente a salvação, a liberdade, nós ficamos como quem sonha. E em alguns momentos da nossa caminhada cristã, e principalmente da história da nossa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã, nós agora vivemos um momento que parece um sonho. Nós
ficamos como quem sonha, porque Deus restaurou a sorte, ou seja, Deus abençoou, Deus renovou as nossas forças e Deus tem nos dado vitórias, e por isso nós somos chamados a celebrar. Nós podemos olhar para o passado da nossa existência, do passado da existência da nossa igreja e ver que esse passado vai ser replicado no futuro. Deus tem sido fiel e nós cremos nisso, e por isso nós podemos crer no amanhã. Então, quando Deus restaura a sorte, ou seja, quando Deus abençoa, quando Deus é benevolente, quando Deus derrama sobre nós a sua graça infinita, e se tratando agora da igreja, nós podemos contemplar que Deus nos dá essa possibilidade de ficar boquiabertos como quem sonha. Então, por exemplo, quando eu passo e quando eu ando aqui no bairro, e eu quero tentar não me emocionar tanto, tentar deixar um pouco das emoções para amanhã, mas quando eu ando nesse bairro onde que eu me casei, morei aqui, a primeira casa inclusive que eu morei após o casamento foi na casa pastoral da Igreja Batista Nova Canaã. Devo muito a essa igreja. O Carlão está aqui na mesa e o Carlão vai se lembrar que eu sempre estava por aqui no bairro. E quando eu ando aqui no bairro e às vezes sou reconhecido por alguém, e alguém olha assim para mim e fala assim: pastor, nem parece verdade, o templo dessa igreja agora está tomando forma. Então eu olho para aquela construção, eu fico como quem sonha, nem parece que é realidade. Como diria um amigo meu, bênção é grande, não é verdade? Mas é tanta bênção que a gente fica assim, boquiaberto. Eu fico como quem sonha. Quando eu olho a quantidade de pessoas que têm nos acompanhado nas redes sociais, eu fico como quem sonha. E se for um sonho, eu peço que ninguém me acorde. Por quê? Porque na realidade nós não estamos sonhando. Nós estamos vivendo um tempo especial de Deus, onde nós percebemos a atuação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Nós percebemos que Deus está comandando a igreja com sua forte mão, e por isso ficamos como quem sonha. E Deus vai nos dando tantas coisas, porque Deus restaura a nossa sorte, Deus nos abençoa com a sua graça, e por isso nós podemos agradecer ao Senhor. No versículo 2, o texto vai dizer para nós que a boca daquele povo, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Eu achei isso sensacional. A boca que está externa, ou que é externa, a boca se encheu de riso e a língua de júbilo. Então a língua canta, mas a pessoa é feliz, ou ela demonstra a felicidade dela com o riso. E por isso todos nós que estamos aqui diante de vocês, nas lives, nas transmissões, buscamos sempre aparecer diante de vocês com um sorriso bonito. Por isso que eu sempre falo: e aí, gente bonita que está me acompanhando? Porque para ser membro ou para participar dessa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã, precisa ter um sorriso bonito, precisa sorrir e cantar muito. E aí, entre os povos estavam falando o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por eles. E tem muita gente olhando para nós e falando: grandes coisas Deus fez ou está fazendo pela Igreja Batista Nova Canaã, e por isso nós vamos agradecer, e por isso nós vamos celebrar, por isso nós estamos completamente irradiantes, porque Deus restaurou a nossa sorte, porque Deus olhou para as orações da nossa igreja, porque Deus olhou para nós e desejou assim nos abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia, e Deus tem sido muito benevolente para conosco. Então a nossa boca se encheu de riso. E se você está aí do outro lado da tela, dê um sorriso aí. Quero falar para a minha equipe: dá um sorriso aí, gente bonita. Então a nossa boca se encheu de riso. Se em alguns momentos ou alguns meses atrás nós estávamos buscando a orientação de Deus, agora nós estamos sorrindo. Se nós estávamos cabisbaixos como povo de Deus, agora nós estamos com a nossa língua jubilando, nós estamos cantando ao Senhor. E diga-se de passagem, que quantos cânticos bonitos que nós entoamos hoje. A minha equipe está de parabéns, hein? Fala a verdade. Quero ver vocês comentando aqui no chat, tá bom? Minha turma está de parabéns, porque a nossa boca deseja cantar. Eu vi hoje pela manhã as irmãs aqui trabalhando, eu vi hoje à tarde as irmãs aqui trabalhando na decoração, os irmãos me ajudando ali montar as coisas do drive, todo mundo feliz, todo mundo com alegria, um espírito
espírito cristão alegre, feliz, festivo. Por quê? Porque Deus restaurou a nossa sorte, Deus ouviu as nossas orações e nós ficamos como quem sonha. A nossa língua canta, a nossa boca se enche de riso e as pessoas olham para nós e contemplam tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Olha o que diz o povo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Um testemunho rápido. Quando eu cheguei aqui por volta de 2 horas, as irmãs estavam aqui arrumando a decoração e eu precisava então lavar aqui a frente da igreja para receber os irmãos no drive. Um dos nossos vizinhos, com a sua vassoura, veio varrendo à frente da igreja e perguntou: pastor, vai ter culto hoje? Eu falei: não, culto não, mas a gente vai fazer uma festa agora à tarde. Ele falou assim: então eu posso ajudar você? E aí veio ajudar. E conforme ele estava ajudando, ele olha para mim e fala o seguinte: quantas coisas Deus tem feito por vocês? Ou seja, até as pessoas que estão ao nosso redor estão reconhecendo que Deus tem feito coisas grandes diante de nós. Hoje no drive nós pudemos contemplar e ver algumas pessoas que nós estávamos discipulando para o batismo e passaram por aqui. Deus é grande e Ele opera tudo a partir do seu caráter e do seu tamanho. Deus só realiza coisa grande. E por isso aqueles que servem a Deus precisam estar preparados para coisas grandes. E quando Deus realiza coisa grande, nós ficamos com o nosso riso estampado, felizes, e a nossa língua só sabe cantar. É como se alguém tivesse a possibilidade de tentar sufocar a língua e não consegue. Ele quer jubilar, ele quer cantar. E nós ficamos então como as torrentes do Negueb. E aí no versículo 4, essa é a oração do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu acho interessante essa expressão, porque o Negueb ficava no sul da Palestina e não tinha nada ao seu redor. O Negueb era um simbolismo de morte, de deserto, de miséria. Agora, o Negueb na época da seca era um sertão, e o leito do rio as pessoas usavam como trilha, como caminho, como estrada. As terras ao redor do Negueb se tornavam sequíssimas diante dessa falta de chuva. Era um ambiente completamente deserto, não tinha nada. Mas quando vinha a chuva torrencial de Deus, quando Deus abençoava com grande chuva, exponencial chuva, a chuva vinha varrendo toda aquela região, e então aquele rio caudaloso voltava para o seu curso. E aí o salmista vai lembrar dessa experiência e vai falar assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Sabe o que ele está dizendo? Deus nos abençoa muito, derrame sobre nós chuva de graça, chuva de perdão, chuva de misericórdia, para que a misericórdia do Senhor vá se alastrando por toda a atmosfera, ambiente, espaço da igreja, para que todas as pessoas possam contemplar a grandeza do Senhor e reconhecer que o Senhor é grande e que o Senhor só faz coisas grandes. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Permita que a Igreja Batista Nova Canaã se torne um rio da Tua graça, se torne um manancial da Tua graça, e que as pessoas, ao passarem por aqui, adentrarem por esse templo, ou ouvirem a transmissão da nossa igreja, possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb trazem vida, e que a nossa atuação como igreja também possa manifestar a vida em abundância que o Senhor Jesus nos oferece. Gosto de pensar, por exemplo, quando Deus pede para Ezequiel olhar no Vale dos Ossos Secos. Não sei se você se lembra desse texto. E aí o profeta vai diante dos ossos secos e fala: olha, eu estou vendo ossos secos. E aí Deus olha para ele e fala o seguinte: eu vejo um exército. A minha pergunta é o seguinte: por que ficar olhando ao redor ou de redor? Por que eu ficar olhando as dificuldades e não olhar aquilo que Deus pode fazer? Quando Deus me convenceu que eu precisava vir para pastorear e cuidar dessa igreja, eu não fiquei olhando para as dificuldades. Se alguém me falasse há um pouco mais de um ano atrás que eu seria a pessoa usada por Deus para ajudar a igreja a fazer a construção ou cuidar da construção da igreja, certamente eu falaria assim: não, eu nunca trabalhei com construção. Eu não olhei o vale de ossos secos, eu vi um exército.
E é isso que Deus nos chama para olhar. Não ficar olhando a sequidão ao redor do Negueb, mas olhar as torrentes de água que geram vida. Quando eu olhei as dificuldades da igreja, eu não pude contemplar somente as dificuldades da igreja. Eu poderia ficar focado somente nas dificuldades da igreja, mas Deus me fez ver aquilo que a Igreja Batista Nova Canaã poderia se tornar, e ela vai se tornar, eu creio nisso. Nós chegamos até aqui pela fé, e pela fé caminharemos. Pela fé trabalharemos. Pela fé semearemos. Pela fé regaremos. E pela fé também colheremos. Se nós olharmos somente pela ótica humana, diante da pandemia, ficaremos desanimados. Mas se nós olharmos para a pandemia ou para além da pandemia, pelos olhos da espiritualidade cristã, da fé, nós veremos que Deus está fazendo muitas e muitas coisas. Eu não sei, posso estar errado agora, mas eu não sei se a nossa igreja teve tanta visibilidade como ela tem tido nessa pandemia. Eu não sei se nós já éramos falados tanto assim no bairro como temos sido agora. Eu que ando aqui durante a semana, ouço assim, essa é a igreja da máscara, essa é a igreja das cestas básicas, e a partir de hoje, essa é a igreja que faz festa na calçada, drive-thru. Por quê? Porque enquanto nós estávamos entregando kits de festa para a nossa membresia, os vizinhos saíam e ficavam olhando. E a minha oração é que eles falem, assim como está aí no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas o Senhor está fazendo por essa igreja. A nossa ideia e a nossa missão e o nosso desejo, o nosso intento é que os vizinhos percebam, que as pessoas que estão ao nosso redor percebam, que Deus tem feito tantas e tantas coisas por nós, e que eles possam falar assim, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, e por isso nós estamos contentes. O irmão Carlos estava na calçada, e passou uma senhora, de bengala, bem senhora já, e ela então perguntou, a irmã Bruna estava ao portão, colocando as bexigas, e ela perguntou, o que vai ter aí hoje? Eu achei engraçada a pergunta dela. E a Bruna falou, vai ter festa. Festa? É, festa na rua, festa na calçada. E aí, ela perguntou, e essas coisas bonitas que tem aí? Isso daí são para os membros da igreja. E o irmão Carlos estava ali próximo. E falou, olha, isso aqui é para as crianças. É claro, eu acho que aquela senhora estava de olho nas balinhas que tinha dentro da sacolinha. Tem um monte de criancinha aí com um monte de sacolinha, cheio de docinho, cheio de coisas. E ela olhou para o Carlão, não é isso, Carlão? Ele falou assim, mas eu também sou criança. Ou seja, ela queria participar desse momento. Ou seja, certamente essa pessoa, essa senhora, vai se lembrar de que nós estamos aqui para fazer diferença. Nós ali entregando um kit para as crianças que passavam na rua, entregando para os membros da igreja, a fim de que todos possam ver que nós somos do Senhor e a nossa alegria é a nossa força. Segundo lugar, esse salmo me leva a considerar o trabalho árduo e a boa semente como um prenúncio de uma colheita extraordinária. Nós então precisamos trabalhar muito. Eu achei, e o Fábio já falou isso, que foi fenomenal, de muita sabedoria, o vídeo que o pastor Júlio nos enviou. O pastor Júlio, nosso pastor emérito, era pastor da igreja central, quando sonhou com essa igreja. Então ele semeou, e essa expressão que ele usou, baseado na expressão do apóstolo Paulo, que ele semeou, e na linguagem dele, no vídeo dele, ele fala que outros vieram regando, e Deus foi dando crescimento. E esse texto, inclusive, já estava programado para eu pregar amanhã, irei pregar amanhã, se Deus assim permitir. Mas nós precisamos entender que nós precisamos semear com alegria. Porque se você acompanhar comigo o texto no versículo 5, diz o seguinte, aqueles que com lágrimas semeiam,
O texto fala da semeadura, mas o texto fala que na semeadura nós precisamos chorar. Ou, enquanto nós choramos, nós vamos semeando. Então, aqueles que semeiam, semeiam com lágrimas. E nós, ao olhar o retrovisor da nossa história, ou da existência da nossa igreja, lembramos de pessoas que sofreram, que semearam com lágrimas, que choraram muito aqui em nosso solo. E hoje nós estamos simplesmente colhendo resultados daquelas pessoas que semearam. No entanto, nós também estamos semeando. E é um processo tão contínuo e tão, eu diria assim, maluco para nós, porque enquanto nós semeamos, nós precisamos regar a semente de outras pessoas. E enquanto nós semeamos e regamos, nós também precisamos colher o resultado dos frutos das pessoas que já semearam. Mas também nós precisamos semear, precisamos regar e precisamos colher. Então é um ciclo contínuo. E a vida não pode ser resumida ao choro, porque o texto está dizendo que no meio da semeadura ou ao semear, nós precisamos chorar. Porque na realidade nós precisamos regar as nossas sementes com as nossas lágrimas. Eu não consigo entender pessoas que querem servir a Deus, que querem ser úteis no reino de Deus, mas que não choram, que não labutam, que não se esforçam. Não consigo entender. Porque na realidade, uma caminhada cristã, uma caminhada pautada pela igreja, é uma caminhada de muito choro. Se você é um cristão consagrado, você sabe do que eu estou dizendo. Nós semeamos muito, regamos muito, colhemos muito, mas choramos bastante. E parece-me que na nossa sociedade as pessoas não gostam de ouvir de choro, de dor, de sofrimento. Parece até que nós queremos um remédio para tudo, não é verdade? Queremos uma medicação para tudo. Está com dor de amor? Já viu? Dor de amor? Uma adolescente outro dia perguntou: pastor, tem um remédio para dor de amor? Eu falei: o que é dor de amor? Eu briguei com meu namorado. Eu falei: não, tem que ouvir música e chorar. Chorar, filha, chorar. Mas não quero chorar, mas tem que chorar. Tem pastor que pergunta assim para mim, fala: pastor, tem como fazer um ministério frutífero sem lágrimas? Não, sem lágrimas não tem como fazer. Até o nosso mestre, o Senhor Jesus, chorou ao realizar o seu ministério. Chorou diante da morte, chorou diante da incredulidade de Jerusalém, tem que chorar. Então nós semeamos com lágrimas nos olhos, mas nós temos a certeza de que com o júbilo nós ceifaremos. Então, se nós, como Igreja Batista Nova Canaã, continuarmos semeando e regando com lágrimas, nós ceifaremos com júbilo. E aqui eu preciso explicar o que é júbilo. Júbilo, no hebraico, é gritar de alegria, é aquele brado de alegria, é festejar com muita alegria, é celebrar com intensidade, é viver com um sorriso estampado no rosto. A pessoa jubilosa é aquela pessoa que ela tem uma alegria irradiante. Haja o que houver, ela está sempre feliz, sempre demonstrando alegria. E essa deve ser a característica daqueles que servem a Deus e principalmente desse contexto mais restrito da nossa igreja. Nós precisamos viver essa proposta de júbilo. Por quê? Porque nós estamos semeando muito. Algumas pessoas até perguntam: por que que nós estamos cansados? E até essa semana eu falava com o irmão Fábio sobre isso. Porque nós estamos trabalhando muito. Nesse tempo, 1 ano e alguns meses que aqui estou, cuidando dessa igreja, tenho semeado muito. Tenho chorado muito. Mas eu tenho a certeza de que com júbilo eu vou colher, e que nós iremos com júbilo colher muitas coisas. Nós temos investido nos equipamentos para que você possa receber a mensagem, possa cultuar conosco. Nós estamos semeando, nós estamos chorando por conta disso, mas nós temos a certeza de que nós ceifaremos com alegria. Nós estamos semeando o evangelho em muitos corações, e nós colheremos frutos para a honra e glória do Pai. Sabe quando? Sabe como? O dia em que muitas pessoas se renderam ao Evangelho e pós-pandemia nós realizamos muitos batismos para a honra e glória do Senhor Jesus. Falam amém aí, gente bonita. Vamos semear, vamos regar a semente com as nossas lágrimas e vamos trabalhar. Caminho para o final, eu concluo a minha fala.
dizendo que esse salmo nos convida a nos alegrarmos em todos os momentos da vida. Todos os momentos, ou em todos os momentos, Deus está conosco. E agora eu quero ser muito parecido com aquela professora de português, lembra dela? Lembra da sua professora de português? Eu não vi se a irmã Thelma está aí conosco, é a nossa professora aqui da nossa igreja. Eu vi aqui, a irmã Thelma está aqui. A nossa professora de português, professor de português. A professora de português falava para nós dos 3 tempos verbais: do passado, do presente e do futuro. Então, no passado, olha o que diz o versículo 2: a nossa boca se encheu de riso. Então, no passado, Deus nos deu alegria. Então, a nossa boca se encheu de riso no passado. Então, o Deus que nos deu alegria no passado, Ele nos dá alegria no presente. Olha o versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres hoje. Então, há 11 anos atrás, Deus nos deu muita alegria. Nossa boca se encheu de riso há 11 anos atrás, no dia 26 de setembro de 2009, agora em 2020, nós estamos alegres hoje. Ou seja, Deus nos deu alegria há 11 anos atrás, Deus nos dá alegria hoje, nós estamos alegres hoje, a minha equipe está toda alegre hoje, e no futuro, versículo 6, nós voltaremos com júbilo. Então, Deus garante a alegria no passado, no presente e no futuro. Nós somos chamados a celebrar a vitória, nós somos chamados a celebrar a vida. Temos que celebrar a vida porque nós estamos a todo dia na lista ou na fila da morte. A Bíblia fala que nós somos entregues à morte dia após dia. Nós não sabemos o número da nossa senha, então precisamos aproveitar a nossa vida. Precisamos celebrar a vida que Deus tem nos dado, precisamos celebrar a nossa vida na história da nossa igreja, precisamos cantar, viver de uma maneira, uma forma alegre, curtir os nossos amigos. Eu sei que é um momento tanto quanto difícil, mas precisamos curtir os nossos amigos, criar relacionamentos saudáveis na igreja, viver de uma forma feliz. Eu sempre digo, viver de uma maneira contagiante, ser uma pessoa relevante no seu contexto, usar os seus dons e talentos em prol da igreja, para que a igreja possa ser relevante também no seu contexto, fazer com que a igreja seja um sinal histórico do reino de Deus, para que a igreja seja um sinal histórico da presença de Deus. Eu desejo que a nossa igreja continue sendo feliz, sendo uma igreja alegre, espontânea, sendo uma igreja acolhedora, sendo uma igreja afetuosa, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Por quê? Porque no passado Deus nos deu alegria, hoje Deus está nos dando alegria, e no futuro Deus continuará dando alegria a nós. Se você é da Nova Canaã, a minha pergunta para você é o seguinte: você consegue imaginar a alegria que nós teremos daqui a um tempo, não sei quanto tempo, quando nós adentrarmos e tivermos o nosso culto de inauguração do novo templo? Pensa, tudo arrumado, tudo limpo, tudo acertadinho, o espaço para cada músico, uma plataforma para nós pregarmos, salas para a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos ficar como quem sonha. E esse dia chegará, diga amém, fala assim: eu creio, é verdade, chegará. Porque alguns irmãos já semearam, nós estamos regando e a nova geração vai colher. Eu quero encerrar a minha fala falando o seguinte: eu fico imaginando, sabe o quê? Alguém falou para mim que eu sou muito ansioso, e quem falou isso falou verdade, é verdade. Falava para a Natália o seguinte: imagina daqui a alguns anos, imaginemos 20 anos, daqui 20 anos, o Timóteo adentra a Igreja Batista Nova Canaã, vai ter muita gente diferente, vai ser uma igreja grande, eu creio nisso, vai ser uma outra igreja, uma outra realidade. Vai ter muita gente desse tempo agora, mas vai ter muita gente nova, vai chegar muita gente nova. Deus vai mandar muita gente nova, porque a nossa igreja é uma igreja sadia. E Deus envia pessoas para uma igreja sadia. Nós ensinamos a Bíblia, Deus vai mandar, não tenho dúvida. Nós teremos um grande coral, não tenho dúvida. Teremos uma grande equipe musical, não tenho dúvida.
Continuaremos tendo grandes professores da escola bíblica, continuaremos. Eu fico imaginando daqui 20 anos o Timóteo entrando, ou adentrando, naquele prédio aqui na parte superior, e alguém chegando e falando assim: olha, você sabia que seu pai semeou muito aqui? Você sabia que seu pai chorou muito aqui com os líderes dessa igreja? E eu não sei qual vai ser a resposta e qual vai ser a relação dele. Mas eu quero saber, e eu quero ter a certeza, melhor dizendo, que o mesmo Deus que nos deu alegria, aquele culto festivo, eu estava aqui, dia 26 de setembro de 2009, que culto festivo. Eu tenho foto guardada, eu e a Natália, carinha bem de novinhos, comendo um bolo aqui nesse corredor. Hoje nós estamos alegres, já estivemos, hoje nós estamos alegres. E no futuro nós estaremos muito mais alegres. Porque Deus é que garante a nossa alegria. E por isso, amados irmãos, vamos celebrar a vitória. A palavra do apóstolo Paulo é essa. Vamos celebrar a vitória, porque nós vivemos em triunfo. Triunfo. Em Jesus somos mais que vencedores.